Aqui se faz, aqui se paga. É bíblico essa afirmação ou é só um dito popular? Esse é o tema de hoje do programa Sem Limites. Solta a vinheta. É isso daí, estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM em São Paulo e também no nosso canal do YouTube. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre esse tema: aqui se faz, aqui se paga. E aí, gente, a vida é justa ou é injusta? Olha, eu já ouvi a Bispa Lúcia falando que a vida é injusta. Mas Deus faz justiça. Isso a gente sabe. Deus é um Deus justo. Nada que a gente pensa que a gente vai fazer, seja certo ou errado, não vai ter o seu retorno. Não passa batido, né? Não passa batido, exatamente, né? Porque muitas vezes quando a gente se lamenta por algumas questões da vida, né? E a Bispa fala, gente, não tem jeito, a vida não é justa, né? Se a gente for falar de que justo, só tem um, gente, Deus. Realmente, a vida não é justa mesmo, não. Porque lá fora, você muitas vezes vai fazer o bem, né, e muitas pessoas vão querer puxar o seu tapete, mas aquela coisa, além do retorno, ela sempre vem. Né? Então, tudo aquilo que a gente faz, seja bom ou ruim, vai voltar para a gente. Às vezes, naquela situação, você sofre a injustiça, né? Mas, em outra situação, você colhe o que você plantou na primeira. Deus honra. Deus honra. Então, essa que é a questão, né? É o versículo bíblico. Então, já vou até chamar nosso primeiro vídeo, que ele fala sobre esse versículo bíblico, que é a lei da semeadura. De Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Ou seja, aquilo que eu fizer aqui, eu vou pagar aqui. Se eu fizer uma boa semeadura, eu vou ter uma boa colheita. Se eu fizer uma semeadura ruim, eu vou ter uma colheita ruim. Pode soltar o vídeo para a gente. Existe a lei da semeadura. Tudo o que tu faz, tu paga. Seja bom ou ruim, tu vai pagar. Então, o que tu está semeando para o teu próximo? O que tu está semeando para si mesmo? Não existe essa de que eu vou fazer tal coisa e eu não vou receber uma consequência disso. A lei é justa para todo mundo, é justa para mim, é justa... Então, olha aí, ela está afirmando, né? Aquilo que você faz, a consequência vai chegar. É uma lei da vida, né? Aqui se faz, aqui se paga, tem esse dito popular... quem semeia vento, colhe tempestade. William Shakespeare escreveu: o mal que os homens fazem, vive após eles. O bem, geralmente, é enterrado com seus ossos. Então, é uma coisa que está aí, né? As pessoas sempre comentam sobre isso e acaba se tornando uma lei da vida, né? Mas isso não é só uma lei da vida, isso é bíblico, porque está na Bíblia. A palavra de Deus fala em Eclesiastes 12:14 o seguinte: pois Deus trará a julgamento tudo, não está falando uma parte, está falando tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Ou seja, não adianta. Deus vai trazer, né? Tem uma outra expressão: quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Agora, tem uma questão, tem um texto bíblico, Tiago, capítulo 1, versículo 20, que diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A gente sabe que Deus é justo. Então, a justiça de Deus, ela não falha. Deus é justo. Mas a justiça do homem, ela pode falhar muitas vezes, né? Às vezes, a gente quer retribuir a uma situação de injustiça. E eu acredito muito que, assim, para que Deus faça justiça sobre uma situação, a gente precisa tirar a nossa mão de juiz, né? A nossa mão de quem está agindo ali. E o nosso julgamento, normalmente, ele é injusto, né? Então, se alguém fez um mal para mim e eu vou retribuir à altura, Deus não tem como entrar nisso, porque eu desci da cruz, né? Eu saí do meu lugar de vítima dessa situação, não de vitimismo não é de Deus, mas de vítima mesmo daquilo ali, e aí não tem por que Deus entrar, né? Porque eu já me defendi. Então, a justiça de Deus, ela, como o senhor leu, é muito interessante, não é porque eu estou brava, eu estou muito brava pelo que eu passei. Mesmo que seja justo que eu esteja brava, isso não me dá o direito de ter ira, né? de agir a respeito dessa injustiça que me foi causada, porque isso não vai trazer
a mão de Deus sobre essa situação. Então, muitas vezes, né, quando a gente se entra, né, a gente quer ocupar esse lugar, como você falou, né? Eu fiquei ferido, fiquei irado, e muitas vezes nessa ira a gente quer resolver a situação. Mas, como você falou, o fato de eu estar irado, o que a gente tem que fazer muitas vezes? A nossa vontade é confrontar. Muitas vezes a gente vai ter que confrontar, mas tem outras situações que você vai ter que falar assim, Deus, o Senhor vai julgar a minha causa. O Senhor é meu juiz. É o Senhor que julga a minha causa. Então, quando a gente entrega, né, diante de Deus, porque a justiça de Deus é muito mais, como você falou, muito mais perfeita do que a nossa. Nosso senso de justiça, às vezes, é falho e incorreto. Mas o de Deus, não. Isso Ele é mesmo. perfeito. Quando eu tento fazer justiça com as minhas próprias mãos, ou do meu jeito, eu vou falhar, porque o ser humano não consegue ser justo. Mas Deus não. Deus, ele é justo. Deus, ele é fiel. Vamos chamar mais um vídeo da internet dentro desse tema? Pode soltar. A situação que você está passando não é necessariamente porque você é um desgraçado. E a bênção que você está recebendo não é necessariamente porque você é o cara. É porque Deus tem um plano maior do que a sua bênção. Ele tem um plano maior do que a sua aprovação. E mesmo que você seja o cara, assim, o cara no mundo espiritual, se Deus precisar do seu martírio para servir de testemunho para a conversão de alguém, Ele vai deixar você ser martirizado. Ele não vai interromper a pena de morte como Ele não interrompeu de Paulo. Ele permitiu, não desejou. Permitir é diferente de desejar. Ele permitiu, talvez, que 6 milhões de judeus se tornassem vítimas de Hitler, para que hoje eu pensasse um pouquinho mais nos riscos que o mundo corre de criar uma tragédia. De repente, a morte daquele judeu não foi porque ele merecia morrer, mas de repente aquela morte daquele judeu me faz pensar um pouco mais na vida. Então, provações ou problemas não vêm porque você é um desgraçado, porque você é o cara, necessariamente. É lógico, não vou aqui ser leviano. Há bênçãos que vêm das virtudes e há provações também que vêm dos vícios. Mas eu quero dizer que na matemática da vida, nem todas as bênçãos ou provações vêm necessariamente por causa dessas coisas identificáveis. Na melhor das hipóteses, Jesus deu o conselho: não julgueis para não serdes julgados. E aí, gente, agora polemizou aqui o tema, hein? Porque Pegou fogo. Paulo era o cara espiritual e foi decapitado. Ele não merecia aquilo, assim, se a gente for pensar no mundo espiritual, né? E ele falou, às vezes tem gente que também é abençoada e ela não merecia aquela bênção. E aí? Aí quebrou agora todo o nosso argumento aqui do conceito que a gente estava falando? Eu acho que se a gente for pensar que a nossa vida é eterna, né, como a Bíblia diz, Paulo cumpriu a missão dele. Então, foi justo dentro da missão. É um pouco contraditório a gente falar isso, porque quando a gente fala de justiça, a gente não fala de conforto. Né? Não, e tem uma coisa que eu pensei ouvindo esse vídeo agora. Vamos supor, fulano era um homem de Deus e Deus levou ele. Aí a gente fica sem entender, né? Mas e se lá na frente esse homem ia desviar e Deus queria já recolher ele antes que isso acontecesse? E também, não assim, foi né, bispo? Injustiça, foi... Eu acho a que... gente não sabe. Eu acho que nesse ponto a gente precisa confiar plenamente em Deus. Até Ele porque é a justo. vida aqui ela é uma vida ainda sofrida. Né? Então, nós temos os nossos desafios aqui, mas quem sofre é quem fica com saudade de quem se foi. Né? Quando a gente, igual o Paulo falava mesmo, que morrer é lucro. Então, é como se fosse assim, a pessoa recebeu algo bom morrendo e indo para a glória. Né? Quem vai ficar aqui, que vai ficar com saudade, que vai ficar sentindo falta. E falando da morte de Paulo, a gente está falando de algo que contribuiu muito para a missão dele. Porque através assim como Estevão, quando morreu, Paulo foi impactado com aquilo ali, com certeza com a morte de Paulo, muitos outros foram impactados e levados a um posicionamento diferente pela ausência dele. Né? Ana, eu acho que isso que você falou aí vai ajudar muita gente, porque tem muita gente que acha que Deus foi injusto com ela. É muito comum as pessoas terem esse sentimento. Não, Deus foi injusto, principalmente quem perde um ente querido. Eu vejo muita gente falando, não acredito em Deus, que Deus levou minha mãe, levou meu pai. E é uma visão egoísta, né? A pessoa está pensando só nela. E você não sabe o que seu pai e sua mãe poderiam ter passado aqui na terra, o quanto que eles iam sofrer. E Deus, por amor, os levou antes disso. Mas como eu sofri, e eu jogo o peso, toda a culpa em Deus, e eu acho que Deus foi injusto. Né? Na minha família, toda vez que alguém morre, né, a gente costuma falar, não, descansou. Porque a vida é cansativa, né? Aqui a gente está sempre com luta, com batalha. Então, ver a morte como assim, claro, ninguém quer morrer, né? Mas já, se Deus recolheu, essa pessoa descansou, essa pessoa está livre das fadigas do mundo, do cansaço, de tudo que acontece aqui. Então,
pensar, se você ama a pessoa que morreu, você pensa nela também, Uma né? vez eu vi um menininho no velório, acho que você deve ter visto esse vídeo também. Os pais morreram na guerra e ele falou, Deus amava tanto os meus pais que ele quis ele perto deles. E aquilo eu achei tão forte que foi uma criança falando aquilo ali. Ele falou, Deus amava tanto os meus pais que os levou para perto deles. Eu falei assim, gente, que ele continue com esse coração, né? Porque muitas pessoas passam por essas situações e, como você falou, né, vê injustiça. Mas a gente precisa saber que, quando Deus permite que alguma coisa aconteça, é inquestionável. A gente não tem que questionar por quê. Né? Apesar de que muitas pessoas perguntam, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que teve que ser assim? Amém, Deus permitiu, então é inquestionável. Às vezes eu acho que tem a dor porque a pessoa acha que tinha necessidade de ter aquela pessoa ali para que ela passasse por algo com algum certo conforto. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deixaria órfãos, né? Mas enviaria o Espírito Santo. Então, quando a gente busca o consolo em Deus, nada nos falta. Por mais que na nossa visão limitada de medo do futuro, medo daquilo que a gente não conhece, a gente tenha um plano daquilo que seria mais confortável e melhor para nós, só Deus está no futuro, né? Só Deus sabe o que vai acontecer. Isso mesmo. Se você está assistindo aí esse programa e você tem esse sentimento, né, que você foi injustiçado por Deus e por causa disso você não consegue mais se aproximar de Deus, lembre-se disso, né? Ao invés de culpar Deus, coloca a responsabilidade na mão dele. Fala, Senhor, eu confio em Ti, o Senhor é justo, mas agora cuida de mim. Eu perdi essa pessoa, eu perdi esse ente querido, e Deus vai cuidar de você. Deus vai guardar a sua vida, porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, né? Agora, lá no texto que a gente citou no começo, de Gálatas 6, 7, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Eu acho que essa primeira frase, não vos enganeis, tem muita gente que está enganada, porque ela fica semeando coisas ruins e fica esperando colher coisas boas. Tem muita gente que vive nessa ilusão, né? Ela faz o mal, ela mente, e ela quer colher verdade, ela tem ódio, ela quer colher perdão, ela não ama, ela quer colher amor. Essa pessoa está enganada, não Acho tem que a jeito, gente fica né? muito acostumado com a colheita instantânea, né? E na vida não é assim que funciona. Então, quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, o salário você só recebe depois do trabalho, você não recebe durante, né? Então, eu acho que o engano vem por causa disso. Eu faço alguma coisa errada hoje, não teve nenhuma reação, nem no mundo espiritual, nem no natural. Eu continuo fazendo e as coisas continuam dando certo para mim. Claro, porque eu estou colhendo o dar certo de hoje, porque ontem eu fiz certo. Mas o que eu estou fazendo de errado nesse momento que eu estou colhendo o ontem, eu vou colher amanhã. E o outro ponto também desse conceito é quando a pessoa ela tem uma colheita ruim por causa de algo ruim que ela fez, mas ela culpa os outros. A culpa é do fulano, ela está enganada, Eu estou fazendo problema tudo está nela. certo. Né? A palavra que o Bispo Rodovalho ministrou recentemente, ele fala sobre isso. A vida não atende às nossas necessidades, ela atende às nossas sementes. Então, o universo, a vida. Então, a pessoa, ela não tem esse entendimento. Não, foi a responsabilidade é minha. Eu plantei, né? Não, ela culpa os pais, ela culpa quem fez o mal para ela culpa Deus, ela culpa todo mundo. Ela está enganada, porque ela que semeou errado, né? A palavra de Deus fala que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, olha só, persistindo, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E lá no final ele fala, pois em Deus não há parcialidade. Olha aí. Forte, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet. Vamos ver mais um vídeo que fala sobre esse tema, né? A lei da semeadura, aqui se faz, aqui se paga. Para a tua vida, não revide as ofensas, não afronte quem afronta você, nem pague com a mesma moeda quem te fez mal. O tempo de Deus chega e a sua justiça também. Ele não age do nosso jeito, mas tudo o que Ele faz por nós é justo e perfeito. Pega essa dica para a tua vida. Olha aí, né? Isso aí é o confiar na justiça de Deus, né? Se eu retribuo aquilo daquela maneira, acaba que é uma semente minha ruim
que vai ser lançado e depois eu vou colher também. Agora, quando eu coloco na mão de Deus, decido perdoar, lá na frente eu vou colher aquilo que Deus tem para a minha vida, né? Aquilo que Deus... Se a gente fosse olhar, né, na história de Jesus, né, foi justo Jesus sofrer tudo que ele sofreu, morrer na cruz? Se a gente for olhar como humanos, meu Deus, que injustiça, porque estão fazendo isso com o nosso Senhor. Mas, como, né, a gente sabe, Deus tem um plano para todas as coisas, por causa desse sofrimento, desse sacrifício, hoje a gente pode ter, né, incontáveis bênços, milagres. Era o propósito, né, É um Bispo? propósito. Então, se a gente for olhar aos nossos olhos humanos, né, a gente não achou justo, né, ter que viver tudo aquilo ali. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus tem um propósito, e Ele falou, né, como ele fala aqui, né, Ele retribui conforme o procedimento de cada um. Então, Deus ele nos retribuiu através de Jesus por todo o sacrifício que Ele enfrentou. Então, nós somos, né, Ele está derramando essa bênção sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende, a gente só vê um lado da moeda, não consegue enxergar lá na frente o que Deus quer nos mostrar com aquela situação, né, que muitas vezes a gente acha que está sendo injustiçado, mas, como a gente falou, né, Deus ele está sempre olhando em favor dos seus. Eu ia entrar nesse ponto aí que você falou, que muita gente também sofre com esse sentimento, né, de ter sido injustiçado. Eu já vi situações da pessoa perder o emprego por causa de uma injustiça, alguém pôs a culpa nela de algo que não foi ela que fez, e eu acredito que isso é algo momentâneo. Toda injustiça ela é momentânea, porque lá na frente, quando vier a justiça de Deus, que não falha, você nem vai lembrar daquela injustiça que você passou, daquilo que você sentiu, né? Acho que tem uma questão também, a verdade é que a gente é muito mimado, né? Então, a gente tem um plano, a gente tem um projeto, e aí a gente quer que tudo fique dentro desse plano. Quando alguma coisa frustra, a grande pergunta é, Deus, por que comigo? E essa é a pergunta errada, né? Não é por que comigo, é o que eu tenho para aprender com essa situação. Porque, se a gente for parar para pensar assim, nós não nascemos para vivermos a fase toda na infância, na imaturidade. O nosso objetivo de vida é crescer e amadurecer. E nós amadurecemos com as frustrações, com as decepções, com as coisas ruins que acontecem, com as injustiças que a gente passa. E aí, diante disso tudo, a gente perde a inocência, a ingenuidade e passa a ter maturidade para lidar com aquilo ali. E esse é o propósito da frustração, de tudo. Então, eu acho que é muito fácil dizer, nossa, foi muito injusto, muito injusta a minha vida, eu não tive essa oportunidade que o fulano tem. Às vezes a gente acha que está passando por injustiça por olhar para a vida do outro, né? E comparar a nossa vida com a do outro. Estou lembrando aqui que a Bíblia fala, né, que Deus veio, né, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né, uma vida em plenitude. E muitas pessoas, Deus, cadê essa vida de plenitude? Cadê a vida em abundância, Quando que Senhor? chega, né? Né, cadê? Eu estou sofrendo aqui, Senhor, justiça da vida, cadê? Eu lembrei aqui de Caim e Abel, né? Porque a Bíblia fala que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou de Caim. E Caim se sentiu injustiçado ali, porque ele fez o sacrifício. Mas ao invés dele olhar para ele e falar, puxa, eu não dei o meu melhor, eu posso melhorar da próxima vez, não, ele ficou com raiva do irmão, ele olhou para o outro, né? E toda vez que a gente olha para o outro, a gente sempre vai ter esse sentimento de estar sendo injustiçado, né? Porque sempre parece que o outro está melhor que a gente. Aí o outro está também pensando o contrário, né? O oposto. É o que acontece na vida do Instagram e tudo, né? Ninguém está vendo o preço que a pessoa pagou para estar ali, você só sabe do seu preço, né? Só e aí está vê sempre aquilo... muito caro. Exatamente. Vamos chamar mais um vídeo da internet que fala sobre a lei do retorno. Não, passa aí, não é esse não. É um outro que fala sobre a lei do retorno. E ele é muito legal. Esse aí. Pode soltar. Faz a que se paga. Isso não é uma ameaça, é a lei do retorno. Eu provo isso nesses vídeos. Olha esse cara aqui, ele dá um xingão no motorista e a lei do retorno entra em ação. Meu Deus. A lei do retorno não poupa nem os animais egoístas. Olha esse gato. Esse aqui, zombando do gatinho, coitadinho aí, do bichinho. Aí o cara tenta dar mais um susto, lei do retorno entra em ação. E essa é inesquecível, Anderson Silva zombando do adversário na luta. Olha só o que acontece. Toma, lei do retorno entra em ação. Nossa, vergonha alheia. E aqui se faz e aqui se paga também nas festas, né? Quando você tem um amigo mala. Olha aí, esses aí foram imediatos, né?
Pisou na bola ali na memória, fez, já veio. pagou. Já veio a recompensa ali daquele ato, né? Quem tem um livro aí para apresentar, Bispa Camille? É um livro da Bispa Lúcia Rodovalho, Conselhos para uma Vida Vitoriosa. A gente está falando aqui, né, sobre justiça, sobre, né, lei da semeadura. Então, esse livro aqui tem conselhos sobre todas as áreas da sua vida para você enfrentar, entendeu? Para você ver que Deus é um Deus justo, amém? E você lendo aqui, você vai ter, né, muito mais conhecimento a respeito de tudo isso que nós estamos falando e muito mais. Você adquirir esse livro e vários outros títulos na editora SBE, no site sbeshop.com.br, tá bom? E se você quer patrocinar o nosso programa, entre em contato com a gente pelo nosso direct no @semlimites.tv. Esse é o nosso Instagram, se você deseja entrar junto com a gente nesse projeto, tá joia? Vamos chamar as opiniões, vamos ver o que a galera acha desse dito popular: aqui se faz, aqui se paga. Eu concordo, é basicamente a lei da semeadura, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E isso é fundamental para que haja um equilíbrio em todas as esferas, né, sociais. Porque se a gente nunca tem uma consequência dos nossos atos, a gente vive uma anarquia. Então, para que haja esse equilíbrio, essa ordem na nossa sociedade, nós precisamos, sim, ser responsáveis e a cada dia mais tomar consciência dessa responsabilidade, de que nós iremos colher tudo aquilo que nós plantarmos. Sim, porque a vida hoje em dia praticamente é baseada nisso. O que a gente faz, a gente paga, o que a gente planta, a gente colhe. Se for bom, a gente colhe o bom. Se for ruim, a gente colhe o ruim. Porque se não tivesse isso, eu acho que seria tudo muito sem sentido. Então, é melhor até fazer o bem para poder colher só o bem do que fazer mal para colher tudo mal. Sim, eu concordo, porque eu acho que a gente é responsável pelos nossos atos. Então, tudo que a gente faz agora, futuramente, querendo ou não, isso vai ter uma consequência. Então, eu acho que a gente, basicamente, colhe aquilo que a gente plantou. Olha aí a opinião da galera, acho que todo mundo meio que concordando, né? Todo mundo, né? Não tem tem como. jeito, aqui se faz, aqui se paga. Aquilo que você semeia, você vai acabar colhendo, né? Vamos chamar mais um vídeo engraçado da internet? Pode soltar. Parei de me importar quando alguém faz algo de ruim comigo. Quer fazer, faz. Agora lembre-se, a vida é igual restaurante. Você não sai sem pagar. Olha É isso aí. É isso aí. Essa Tenho frase dito. é forte, Não hein? faz, vai ter que pagar. É igual restaurante, você não sai sem pagar, né? É isso aí. Então, a Bíblia ela tem vários versículos, né, que falam sobre essa questão, né? Em todas as áreas da vida, a Bíblia é um livro de causa e consequência. O próprio Deuteronômio 28, ele tem lá o se, que acho que é advérbio, né, condicional. Então, se você fizer tal coisa, essa bênção te alcançará. Se você fizer me obedecer, essa bênção. Se você não fizer, essa maldição. São os dois caminhos, né? São dois caminhos, né? Eis que hoje põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Se for pensar, todo mundo vai escolher a vida ao invés da morte, todo mundo vai escolher a bênção ao invés da maldição. Só que o que as pessoas não sabem é que eu não escolho a vida ou a bênção ou a morte ou a maldição. Eu escolho o caminho que eu vou andar. E é aquele caminho que vai me levar ou para a vida ou para a morte, ou para a bênção ou para a maldição. Normalmente o caminho da bênção é mais difícil, né, Bispo? Do que então, o caminho da maldição. não é o que eu quero. Eu quero a vida, mas peguei um caminho que leva para a morte, a consequência vai ser a morte. Só que, infelizmente, tem gente que pega os caminhos sabendo que está pegando o caminho errado. Escolha consciente, Escolha né? consciente, exatamente. Então, esse é o que não está enganado. Esse sabe que ele tá, agora tem aquele que está enganado. Ele está andando no caminho que vai levar para a morte, mas ele acha que ele vai ter a vida, que ele deseja a vida. A vida não nos dá aquilo que nós desejamos. A vida nos dá aquilo que nós estamos semeando. É porque a gente não é muito treinado para pensar no depois, né? Assim, especialmente essa geração, a gente é muito treinado para pensar no agora. Então, tem até memes sobre isso, né? A pessoa está lá falando sobre
comendo um monte de doce, vendo o vídeo aqui da menina treinando, falando, é com esse corpo aqui que eu quero ficar. Então, você quer, se perguntar, quem quer ficar rico? Todo mundo quer. Mas quem quer acordar cedo, quem quer estudar para poder... Quer pagar um preço, né? É mais para difícil. alcançar o sucesso. E todo sucesso tem um preço, né? Então, é muito fácil escolher o difícil hoje quando eu estou com foco no resultado. Mas é muito fácil perder o foco do resultado também, né? De pensar só no hoje. Eu quero, mas agora eu estou cansado. Hoje eu quero conforto, hoje eu quero prazer. E aí amanhã eu colho dor, né? Não, então, meu filho, semeia que você vai colher, amém? Escolha a sua semeadora. Essa é a dica. Forte, pega essa. É isso mesmo. Então, será que a lei da semeadura é uma explicação suficiente para explicar as injustiças ou desigualdades existentes no mundo hoje? Eu acho que a beleza do livre-arbítrio é exatamente a lei do retorno, né? Porque senão Deus não seria um Deus justo. Se Deus sempre te dá a opção de escolher pelo bem ou pelo mal, se todo mundo que escolheu o mal fosse escolher a mesma coisa que quem escolheu o bem, cadê a justiça de Deus nisso tudo? Mas né? isso é desde o começo da Bíblia, dos primeiros versículos de Gênesis, Deus já falava sobre isso. Né? Começou com Abraão, lá, né? Com Adão, lá no jardim, com Abraão, e né, todos eles eram muito criteriosos em falar, em ensinar para os seus descendentes, olha, se você fizer tudo que Deus está falando, você praticar as coisas certas, meu filho, né, nós vamos ser próximos, nós vamos ser bem-sucedidos. Só que tiveram aqueles que não quiseram seguir e colheram. Né? Então, acho que sim, é exatamente dessa forma, sim. O que a gente faz, a gente paga assim. Isso já vem desde lá. Né? Jesus nem tinha vindo ainda ao mundo, mas isso já estava sendo ensinado e praticado. E às vezes até assim, a gente fala, fulano ali teve sorte, ele nasceu num berço de ouro. Na verdade, ele está colhendo o que o pai dele plantou. Alguém pagou esse preço lá atrás, né? Tem a bênção que passa de geração em geração. Agora, se ele pegar, e é muito comum a gente ver isso, ele pega a herança e age errado, ele acaba perdendo. Não tem, como é que é? Avô rico, pai... Como é que tem um ditado que fala isso? Mesmo como filho era pobre, livre, né? Então, assim, porque ele fez as semeaduras erradas e acabou perdendo tudo aquilo que ele tinha colhido, tudo aquilo que ele tinha recebido. Né? Então, gente, você que está aí, né, pegue os resultados da sua vida, faz uma análise. Espera aí, eu estou tendo um resultado ruim aqui nessa área. Meus relacionamentos não dão certo, eu não paro o emprego, né, eu briguei com todo mundo lá na igreja. Será que o mundo está sendo injusto, as pessoas estão sendo injustas com você? Ou será que você tem feito as semeaduras erradas? E aí vale a pena você parar, meditar e mudar suas semeaduras. Agir de uma forma diferente para que a vida possa devolver algo diferente para você. Lembre-se disso, Deus é justo, a justiça de Deus não falha. Amém? É isso aí. Estamos chegando no final, passa rápido, né, gente? Muito rápido. É meia hora que passa rápido, né? Então, quero deixar mais um recadinho aqui. Você que está aí pelo YouTube, inscreve aí no nosso canal, deixe o seu like, tá bom? Não deixe de curtir esse programa, compartilhe aí com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Quer conhecer a nossa igreja? Entra lá no nosso site, saranossaterra.com.br, saranossaterra.com.br. Você vai em igrejas, lá vai abrir a busca, você encontra o endereço, o horário do culto e o contato da igreja mais perto de você. Nós estamos sempre na Rua Augusta, 2027, em São Paulo, aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. Você é meu convidado, você é minha convidada, tá joia? Que Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos ao final de mais um programa. Fica na paz.